Olá, galera! Vamos a mais um encontro do nosso curso de Eletrotécnica e Eletromecânica com a disciplina Eletricidade Básica ou Eletricidade 1, né? Vamos dar continuidade ao nosso curso, às nossas aulas. Estamos na aula 7, tá? Já tivemos 6 encontros anteriores, onde falamos todo o processo de eletrização dos corpos, onde falamos sobre corrente elétrica, falamos sobre resistor e resistores. Na aula passada a gente falou um pouco sobre as duas leis de Ohms, né? A primeira lei de Ohm é de resistor órmico e a segunda lei de Ohm a gente vai falar no segundo plano. Vamos falar a segunda lei na aula 8. Que aqui a gente vai dar uma sequência na primeira lei de Ohms. Então, com sequência da primeira lei de Ohms, a gente vai falar de associação de resistores. Em seguida, a gente fala da segunda lei de Ohms, que é a lei dos resistores, do material adequado para cada resistor. Então a gente vai falar aqui agora de associação de resistor e a gente já tem uma ideia básica. Vamos falar de resistores em série, resistores em paralelo, associação mista. Vamos tentar desmembrar algumas associações aqui e nas outras aulas a gente vai se aprofundar muito mais ainda, galera. Tá ok? Bom, só para lembrar, somos o CETEC, Centro de Especialização Técnica. Somos da cidade de Jacobina para toda a Bahia, para todo o Brasil. Eu sou o professor Márcio Rogério e estamos para começar nossa aula 7. Bom, a gente vai falar de associação de resistores, né? Primeiro, resistores. A palavra resistores vem de resistir, certo? O que é que vai resistir? Vai resistir à passagem da corrente elétrica. Dentro de uma secção normal, a gente tem o movimento dos elétrons que passam dentro de um fio. Secção, fio. Então, dentro desse fio, a gente tem... É comum dizer que temos grandes movimentos de elétrons. Mas esses elétrons precisam de uma resistência para que eles não passem com tanta intensidade. Aí é que vem os resistores. Mas o que seria resistores? Resistor é qualquer equipamento eletrônico que seja ligado dentro do circuito elétrico. Computador que vocês estão assistindo à aula, a gente pode chamar ele de resistência, tá? O computador é uma resistência. Uma lâmpada é uma resistência, porque ele resiste à passagem do movimento dos elétrons. Celular. Imagina que ele está no carregador. Então, nós podemos chamar isso de resistência. Uma geladeira é uma resistência, uma televisão é uma resistência, um ar-condicionado, ventilador, qualquer aparelho eletrônico que a gente ligue no circuito elétrico, ele vai resistir à passagem dos elétrons. Então, a gente chama ele de resistência. E os resistores, o que são resistores? Resistores é um dispositivo eletrônico que transforma energia elétrica em energia térmica, né? A gente viu na aula passada alguns exemplos de resistores. Por exemplo, no chuveiro elétrico a gente tem um resistor. E esse resistor, ele tem uma resistência. Isso a gente vai dar continuidade para a gente entender. Bom, na associação dos resistores, vamos colocar aqui alguns exemplos, tá? De como é que a gente pode trabalhar essa associação de resistores. Lembrando que nós estamos com exemplos aqui pequenos, exemplos simples, mas a gente trabalha com essa associação em circuitos, principalmente circuitos prediais, circuitos residenciais e também associações pequenas de eletroeletrônicos. Mas o importante melhor é em circuitos prediais e circuitos residenciais. Bom, temos o exemplo aí da associação em série, né? Onde esse gerador, essa pilha, está ligado com 3 lâmpadas. Essas lâmpadas sequencial uma da outra.
Isso a gente chama de associação em série, porque está sequenciada uma da outra, uma dessas lâmpadas. Aqui a gente tem dentro de um gerador, tá? Uma pilha, nós temos uma associação em paralelo. Está paralelamente armado uma lâmpada em relação à outra. Então esses três resistores aí essas três resistências estão em paralelo. No primeiro exemplo, as três resistências estão em série, certo? E aí a gente vai desmembrar esses processos. Aqui a gente tem uma associação mista. Se a gente observar, essas duas lâmpadas em cima, elas estão ligadas em série. Porém, as duas em série estão ligadas em paralelo com esta lâmpada de baixo. Isso é um exemplo de associação mista. E aqui a gente tem um outro exemplo de associação mista também, tá? Então, basicamente dessa forma que a gente vai trabalhar. Apesar que nas próximas aulas a gente vai trabalhar com circuitos mais complexos também, tá? Vamos colocar alguns circuitos que exija mais da gente o entendimento da situação. Ok? Vamos lá. Peguem o caderno, peguem papel, peguem caneta, que vai precisar a gente colocar algumas anotações. Tá, galera? Bom, circuitos elétricos complexos, na prática, nada mais é do que associações de dois tipos de circuitos fundamentais. Aquela complexidade que quando a gente olha em um circuito e vê, nossa senhora, parece uma aranha de tanta perna que vai de um lado para outro. Na verdade, só é uma junção de um circuito em série com um circuito em paralelo. Se a gente sabe como é que desmembra um circuito em série e como é que desmembra um circuito em paralelo, com certeza a gente vai conseguir resolver esses problemas desses circuitos complicados. Então, não tem problema nenhum para a gente entender isso aqui. Pegue as canetas e anote o que eu vou falar daqui a pouco, certo? Preciso que vocês anotem. Bom, circuito em série, quando as resistências são ligadas, conectadas, uma em sequência da outra, tá? Uma em seguida da outra. Se a gente colocar em sequência, vamos supor 3 lâmpadas, 4 lâmpadas, 5 lâmpadas. Se a gente for fazer ligações sequenciais, a fiação sequencial, a secção dos fios, colocando uma lâmpada atrás da outra, a gente vai ter uma ligação em série. Mas é bom a gente observar uma coisa, tá? Já anotem isso. A corrente é a mesma na ligação em série. A corrente que passa na primeira lâmpada é a mesma corrente que passa na segunda lâmpada, é a mesma corrente que passa na terceira lâmpada, quarta e assim vai. Então, no circuito em série, a corrente ela é igual para todos os resistores. Mas a sua DDP, vamos só lembrar o que é DDP? DDP, tensão, voltagem. A sua DDP ela é diferente. Cada um dessas lâmpadas terá um valor diferencial para a sua DDP. Isso se as resistências for diferentes, né? Se as resistências tiverem mesmo valor, tudo vai ser igual. Mas imagina que a gente tem uma resistência de 5 ohms, outra de 10 ohms e outra de 15 ohms. Consequentemente, a tensão vai ser diferente também. Mas, independente da diferença da resistência, as correntes serão as mesmas. A corrente elétrica que passa no resistor 1 é a mesma corrente que passa no resistor 2, no resistor 3, no resistor 4 e assim sucessivamente. Vamos ver na prática como é que fica mais ou menos aqui, tá? Situações que a gente conhece no nosso cotidiano. Temos um circuito aí em série, onde nós temos duas lâmpadas que estão ligadas uma sequencial da outra. Não é isso? Observa que esse fio laranja, ele entra na primeira lâmpada, ele sai da primeira lâmpada e vai para a segunda lâmpada. Tá? Observa que a corrente na primeira lâmpada, ela passa por dentro dela. Quando a corrente passa no fio laranja, tem que passar pela lâmpada
e aí sequencial com a outra lâmpada. Mas, galera, se a gente retirar essa primeira lâmpada, o que é que acontece? Quando a gente retira a primeira lâmpada, a outra consequentemente se apaga. Por quê? Porque a corrente elétrica é a mesma. Mas, quando a gente liga tudo junto. É uma vantagem que a gente precisa perceber em relação a isso. Quando a gente liga uma lâmpada em série, ela serve para ligar a todas ao mesmo instante. Porém, a desvantagem é, se uma se queima, se uma se apaga, se a gente se retira de uma, o restante todo se apaga. Por quê? Porque a corrente elétrica passava por essa lâmpada. Observe o fio laranja que eu falei no instante. A corrente elétrica penetra pelo fio laranja, vai até o jack, o bocal, e aí ele insere pela lâmpada, pelo circuito da lâmpada, e vai novamente pelo fio laranja. Se a gente retira essa lâmpada, a corrente ela não tem como percorrer por dentro da lâmpada. Então, por isso, as outras se apagam. Beleza? Vamos dar sequência, que a gente já entende sobre esse processo. Bom, aí tem um sistema simples, né, de ligação em série. Imagina que a gente vai ligar esse circuito em série com 3 resistores, pode ser 3 lâmpadas, tá? A gente sempre coloca lâmpadas para facilitar os nossos exemplos. Mas aí a gente tem a associação com 3 resistores que estão alimentados por uma tensão de 120 volts. A sua DDP é de 120. É bom salientar o seguinte, ó, quando a gente fala de corrente, a corrente aí ela vai ser horária ou anti-horária? Quem respondeu horária está correto, né? Porque, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Onde é que está o polo positivo? Opa, a canetinha não está riscando. Olha aqui o polo positivo, certo? A corrente convencional, ela sai do polo positivo até o polo negativo, não é isso? Então, essa é a nossa corrente convencional. Lembra que a corrente real sai do negativo para o positivo, mas a gente não trabalha com corrente real. A gente trabalha só com a corrente convencional. Deixa eu refazer aqui. Bom, ela sai daqui do polo positivo e vai fazer esse percurso aqui. Pronto. Então, só para lembrar a questão da corrente elétrica. Beleza. Então, no circuito, se a gente colocar um voltímetro, e só para ficar claro aqui para a gente, o voltímetro ele é ligado em paralelo, tá? A gente vai ter que ligar sempre em paralelo. Se eu pegar o voltímetro, observa que é 120 o circuito, e eu for colocar no primeiro resistor, supostamente, com valores que a gente está colocando aí, ele vai dar 20 volts. Como nós falamos que as voltagens são diferentes, observa que do 120 a gente já tem 20 relacionado a isso daqui. No outro resistor a gente vai ter quanto? 40 volts. Então no primeiro a gente tem 20, no segundo a gente tem 40 volts, consequentemente no terceiro a gente vai ter quantos? 60 volts. Observe que toda a DDP ela é distribuída de forma proporcional aos resistores. Um resistor de 20, outro de 40 e outro de 60. 20 volts com mais 40 volts, 60 volts. Com mais 60 volts do terceiro, 120 volts. Então a gente pode perceber aí, tá, que essa foi a voltagem do circuito. O que é que a gente percebe? Que as tensões são diferentes para cada um. Não é isso? Mas se a gente for medir a corrente elétrica, vamos botar um amperímetro ali. O amperímetro está marcando 2 amperes ali. Se eu for colocar esse amperímetro em outro local, onde é que nós colocamos ali, ó? Ele marca também 2 amperes.
Se eu for tirar dali, eu vou colocar nesse local. Quanto é que ele vai estar marcando? 2 amperes também. O que a gente pode perceber é o que aí nesse circuito? A corrente é a mesma e a tensão se divide entre as resistências delas. Aí, galera, se a gente for pegar a primeira lei de Ohms, dá para a gente encontrar qual é o valor do resistor de cada um. Por exemplo, esse primeiro resistor de 20 volts, 20 dividido por 2, 10. Temos uma resistência aí de 10 ohms. O segundo de 40 volts, 40 dividido por 2 dá 20. Então esse segundo resistor é de 20 ohms. O terceiro resistor de 60 volts dividido por 2, que é a corrente, dá 30 ohms. Então, vamos pegar a canetinha aqui para fazer melhor para a galera, tá? Deixa eu só tirar isso daqui. Sabemos que a corrente é 2. Deixa eu pegar minha canetinha. Cadê a caneta? Ela não quer vir. Olha aí. Acho melhor a gente fazer anotando isso daí, viu? Porque a canetinha não quer vir. Olha ela aqui. Pronto. Observe que a corrente geral passa de 20 volts. De 2, perdão. Se a gente for pegar aqui, ó, 20 dividido por 2 dá 10 ohms para esse resistor. 40 dividido por 2 dá, opa, vou botar aqui, 20 ohms para esse resistor. Porque aqui não dá para botar a ferradura, tá? Mas lembra que aqui a gente tem uma ferradurinha e aqui também tem outra. Esse aqui, 60 dividido por 2, a gente vai ter de 30 ohms. Então, 10, 20 e 30 ohms. Segura esses valores aí, 10, 20 e 30 ohms, tá? O primeiro de 10, o segundo de 20 ohms e o terceiro de 30 ohms. Então a gente pode perceber que a corrente é a mesma e a tensão divide entre as resistências, tá? E agora a gente vai à resistência equivalente. Uma única resistência que vai se colocar no lugar de todas as outras e vai ser submetido a uma só tensão, que é aquela geral, e vai permitir a uma só corrente, que é aquela geral. Então, se a gente tem 3 resistores, R1, R2 e R3, vamos lembrar que R1 deu quanto? R1 deu 10, R2 deu 20 e R3 deu 30. Então, se eu pegar R1, R2 e R3, a gente vai ter o quê? RE, ou REC, resistência equivalente. E qual é a resistência equivalente do circuito? Qual era o valor de R1? 10. R2, 20. E R3, 30. 10 mais 20 mais 30, a gente teria aqui, ó. Opa! Deixa eu ver se eu pego a canetinha. 60 ohms. Então a resistência equivalente no circuito em série é como que a gente acha? Nós achamos como? Achamos somando os resistores. Então 10 mais 20 mais 30 dá 60 ohms. Ok, galera? Vamos só. Deixa eu refazer. Como é que a gente acha a resistência equivalente na associação em série? Soma todos os resistores. R1, 10. R2, 20, dá 30. R3, 30. 10 mais 20 mais 30, a gente teria aqui 60 ohms. Essa é a nossa resistência equivalente. Deixa eu apagar aqui. Tirar a canetinha. Beleza, gente? Então, é simples para associação em série. Paralelo.
quando as resistências são conectadas lado a lado, início com início e final com final, criando assim mais de um caminho para a corrente, ou seja, na ligação em paralelo, as correntes agora são diferentes. A gente vai ter variação de corrente. Corrente diferente, certo? Mas a DDP ela vai ser igual para todos. Então, na ligação em paralelo, anote aí, DDP igual e corrente diferente. E aí, galera, tá aqui, ó, só para a gente lembrar disso. Tem um esquema mais ou menos como é que funciona. Numa associação de resistores em paralelos, o terminal que a gente vai ligar, o terminal A e B, ele vai distribuir várias correntes elétricas. Observe que a corrente que vai passar em R1 é independente de R2, é independente de R3, independente de Rn, N é um valor qualquer, poderia ser 4, 5. Então, as correntes passam de formas independentes aí. A DDP em cada resistor é igual. A gente pode observar que a DDP aqui, ó, atenção, está sendo igual para tudo. Mas aqui passa uma corrente, aqui passa uma outra corrente, aqui passa uma outra e aqui passa a outra. Então são correntes elétricas independentes que a gente vai usar aí na ligação em paralelo, tá? Vamos precisar lembrar disso. As correntes elétricas na associação em paralelos, elas são totalmente independentes, como a gente está vendo na imagem. Então, R1, a gente tem a corrente I1, R2, a corrente I2, R3, a corrente I3 e Rn, a corrente In. E assim sucessivamente. Bom, quando a gente tem... E qual a serventia então? Bora lá. Então a gente vai fazer aqui uma montagem de ligação em paralelo. Vamos observar a montagem do fio laranja e do fio vermelho. Observa que o fio laranja, da onde ele entra, é o mesmo da onde ele sai. Não precisa passar por dentro da lâmpada. O fio vermelho também não passa por dentro da lâmpada, diferente da ligação em série. Se a gente retirar uma lâmpada aqui, ou seja, as correntes são independentes, a outra permanece acesa. Certo? Então, na ligação em paralelo, se a gente retira uma lâmpada, a outra ela vai permanecer funcionando normalmente, galera. Tá? E aqui a gente tem um esquema mais ou menos de ligação em paralelo. Lembra que eu falei para vocês? A corrente ela é diferente, mas a DDP é igual para todos, tá? Então, mesma DDP, mas corrente elétrica diferente. Então, observa, colocamos um voltímetro aí no gerador e a gente percebe que no gerador ele tem 120 volts, tá? Ele gera a 120 volts. Quando a gente vai medir aqui o outro resistor, ele está marcando 120 volts também. Quando a gente vai medir o outro resistor, ele está marcando 120 volts. Ou seja, pessoal, a voltagem ela é a mesma na ligação em paralelo. Porém, contudo, todavia, entretanto, portanto, se eu for achar corrente elétrica, observa que aí essa corrente foi de 2 amperes na saída do circuito. Lembrando que ele sai do polo positivo, só que aí a gente vai começar a trabalhar com situações que a gente chama de nós. Nós em T. Não é nós, eu e vocês não, tá? É nós de amarração. Aqui, ó, deixa eu pegar aqui, voltar e tentar pegar minha canetinha. Não vai dar para pegar a canetinha, não. Deu. Isso aqui é um nó, galera, ó. Isso aqui é um nó em T. Quando a gente tiver um encontro com 3, 4, 5, 6, certo? 3 a mais de circuito elétrico, a gente chama de nós. E nisso a corrente começa a dividir. Isso aqui não é um nó. Por que não é um nó? Porque só são 2 ligações de circuito. Aqui sim,
é um nó. Deixa eu apagar e refazer. Porque eu tenho corrente que vai para cá e corrente que vai para cá. Então ele dá um nó em T. Aqui em cima, a corrente, ela vai aqui e ela desce também. Então a corrente ela acaba se dividindo. Beleza? Então, nesse nó aí, a gente começa a dividir essa corrente. Então, a corrente de 2 amperes vai acontecer o que com ela? Quando eu coloco nessa primeira descida, ela só vai ter 1 ampere. Quando eu coloco no outro resistor, ele vai ter também 1 ampere. A gente pode perceber que a corrente de 2 amperes, nesse caso, foi dividida igualmente. Mas, geralmente, essas correntes são divididas com valores diferentes. Por exemplo, se a corrente geral fosse de 3 amperes, um ficaria com 1 ampere e o outro com 2 amperes. Tá? Isso vai depender de cada circuito, vai depender dos resistores, da associação que a gente tem. Certo? Então, é de esquema que a gente tem aqui para outros esquemas, vai depender gradativamente. Bom, então a gente pode perceber que as correntes ela foi dividida, né? Então, galera, a tensão é a mesma e a corrente que se divide entre as resistências são independentes. A gente pode perceber que as correntes elas acabam dividindo. Cada resistor vai ter a sua corrente adequada, tá? Bom, agora vem uma situação diferente. Para a gente achar a resistência equivalente do circuito em paralelo, a gente usa essa equação. 1 sobre REC, que é 1 sobre o resistor equivalente, é igual a 1 sobre R1, primeiro resistor, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre quantos resistores tiver. Porém, existem umas outras equações que a gente possa trabalhar com isso, tá? Equações mais simples. A gente usa essa equação para 3, 4 resistores ou mais. Próxima aula eu vou mostrar para vocês uma forma mais fácil da gente estar fazendo isso, certo? Então não precisa a gente ficar tão preocupado quanto isso. Então a gente tem aí, agora, para 2 resistores ligados em paralelo, a gente tem essa equação que é mais simples, que a gente chama de produto sobre soma. Por que produto sobre soma? A gente vai pegar o resistor 1 e multiplicar pelo resistor 2, dividir isso pela soma do resistor 1 com o resistor 2. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Fica tranquilo que o professor aqui, na próxima aula, vai estar mostrando a vocês como é que a gente resolve esse processo, tá? Uma coisa para ficar claro aqui para vocês quando a gente for tentar responder. Na resistência equivalente do circuito em paralelo, ela é sempre menor que a resistência do circuito. Por exemplo, se eu tenho 2 resistores, um de 30 e um de 60 ohms, a resistência equivalente ela é um valor menor do que 30 ou do que 60. Se é menor do que 30, consequentemente menor do que 60. Então a resistência equivalente sempre é menor do que os 2 resistores, ou 3 ou 4. Se você tiver 5 resistores, vamos botar aqui, de 10, 20, 30, 40 e 50 ohms. E aí vocês fizeram o cálculo e o resultado deu um valor acima de 10, opa, tem alguma coisa errada. Porque a resistência equivalente tem que dar um resultado menor do que o menor resistor. Por exemplo, se eu falei 5 resistores, 10, 20, 30, 40, 50 ohms, a resistência equivalente tem que ser um resistor abaixo de 10 ohms. Certo? Bom, só relembrando, resumo das equações. Em série, como é que a gente faz? A gente soma os resistores, R1 mais R2 mais R3. Em paralelo, a gente faz esse processo ou produto sobre soma, tá? Vamos só lembrar disso.
os casos particulares. Outra situação, se o nosso desenho, o nosso esquema de associação, a gente tiver vários resistores com o mesmo valor, fica mais simples. Basta a gente pegar o valor da resistência R e dividir pela quantidade de resistores. Por exemplo, se a gente tem 5 resistores de 20 ohms, tá? Quanto é a resistência? 20 ohms. Então vai ficar 20 dividido por 5, que dá 4. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Imagina que a gente tenha, né, deixa eu apagar, fazer de novo, 5 resistores de 20 ohms. R é o valor da resistência. Quanto é? 20. E N é a quantidade de resistor. Então 20 dividido por 5 dá 4 ohms. Teremos uma atividade explicativa melhor em relação a isso, tá? Pode ficar tranquilo que eu vou colocar uma explicação melhor. Bom, um outro caso que eu já falei para vocês. Opa, sai canetinha. É o produto sobre soma. Esse é o mais fácil e peço que a gente usa a prática mais relacionadas a isso. Tá, galera? Tem um circuito misto aqui, que é a junção da ligação em série com a ligação em paralelo. Como é que a gente resolve o circuito misto? Eu coloquei esse primeiro exemplo, mas vamos colocar outros exemplos em outras aulas, tá? Observa, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 são os resistores. A gente vai entender que essa ligação tá igual quando eu perceber que a corrente que passa por um passa por outro. Vocês estão entendendo que a corrente que passa em R1 é a mesma que passa em R2? Se sim, então a gente vai entender agora, ó. R1 e R2 estão em série, porque é a mesma corrente. Vocês estão entendendo, né? A corrente que passa em R1 vai ser a mesma de R2. Então, vamos fazer o quê? R, REC 1. Agora, galera, a corrente que passa em R1, aliás, que estava no RE1, não é a mesma que vai passar por R3 e R6. Ela vai se dividir. Então, vou deixar ele em stand-by. Vocês percebem que a corrente que passa no resistor 3 é a mesma que passa no resistor 4? Ela vai dar o mesmo segmento, ó. Pegar a canetinha, a corrente que ela vem aqui, passa por aqui. Ou seja, esses dois estão em série também. R3 e R4 estão em série. Então vamos juntar R3 e R4. Pronto, ficou legal. Dá para a gente entender que R6 e R7 passam a mesma corrente? Se R6 e R7 passam a mesma corrente, eles estão em série. E aí vai ficar o quê? Um único resistor. Aí agora vocês vão dizer, Márcio, então esse RE1 está em série com RE3? Não. Lembra que eu falei para vocês, os nós, uma ligação em 3. O que é que vai acontecer? RE2 e RE3 estão em paralelos. E aí a gente faz aquilo, o produto sobre a soma, né? Multiplica R2 com R3 e divide pela soma de R2 com R3. Quando a gente faz isso, ele fica um único resistor. E agora dá para a gente entender que todos os 3 resistores estão ligados em série. R1, RE4 e RE5. Então, se está ligado em série, a gente soma esses resistores e a gente tem um único resistor equivalente. Beleza, gente? Próxima aula a gente vai dar uma trabalhada melhor nas questões de cálculos. Aí nossa atenção tem que ser dobrada. E a gente vai também para a segunda lei de Ohms. Tá? Então, fiquem atentos que já já vai ter a nossa próxima aula. Um abraço, galera. Espero que tenham entendido todo o processo da associação de resistores.
Existem alguns processos mais complexos, onde eu vou estar mostrando para vocês na próxima aula. Fique com Deus, pessoal. Até a próxima!